Estou me conectando aqui, tá? Almas queridas, bom dia. Em instantes, iniciaremos o estudo bíblico desta manhã. Hoje, capítulo 11 do Evangelho de Marcos, versículos 27 a 33, interrogação acerca do batismo de João. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, Ele está, e que nós estejamos com Ele, e que a espiritualidade superior também esteja conosco, em nome do Cristo e em nome de Deus. Célia, companheira querida de Serra Negra, bom dia. Bom dia, Patrícia, e outros afetos mais. Vamos ler. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Estudemos com objetividade e simplicidade. Horas antes desta passagem, deste diálogo entre os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, Jesus havia protagonizado a expulsão dos vendedores do templo, dos cambistas, daqueles que mercadejavam com animais, explorando
a fé do simples. E como vemos aqui, os principais, os escribas e os anciãos contestavam a autoridade de Jesus e lhe perguntaram exatamente isto: com que autoridade você faz isto? Em outras palavras, quem é você para permitir-se este comportamento? Muitos aspectos aqui podem ser estudados, mas vamos nos deter no tema autoridade. E comecemos por um conceito de autoridade. Luiz Carlos Munhoz Narvas, bom dia, companheiro querido. Bom dia, Simone Braga e outros mais. Autoridade. Podemos defini-la agora como o direito ou o poder de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de tomar uma decisão, de dar ordens. A autoridade pode ser humana e espiritual. A autoridade humana é decorrente da supremacia de alguém sobre outrem a qualquer título. Um exemplo simples: um policial no trânsito, no cumprimento do seu dever, exerce uma certa autoridade. Se ele determinar que mudemos a direção, seremos obrigados a mudar esta direção. Um responsável por um departamento numa empresa, por uma seção, que tem responsabilidades maiores sobre si, tem autoridade sobre o seu subordinado. E assim nós poderíamos apresentar um sem número de situações. O superior hierárquico em relação ao subordinado hierárquico, os pais em relação aos filhos, ainda crianças, adolescentes, devem exercer uma autoridade. Um professor na sala de aula, um diretor de escola, creio que já nos fizemos entendidos. Esta é a autoridade humana. Mas temos também a autoridade espiritual ou autoridade moral. Esta autoridade decorre da exemplificação de vida daquele que está exercendo esta mesma autoridade. Nasce, portanto, da moral, da integridade, da ética, do exemplo daquele que está exercendo a autoridade. É muito diferente esta autoridade da autoridade humana. Os principais dos sacerdotes,
os escribas e os anciãos tinham autoridade para abordar Jesus, mas eles tinham a autoridade humana, decorrente do cargo que ocupavam, decorrente da hierarquia que exerciam em relação às massas. Eles detinham uma certa autoridade, mas de cunho meramente humano. E eles estavam numa atividade religiosa, de liderança do povo. E eles não exerciam esta autoridade de maneira honesta, coerente, fiel aos postulados que afirmavam ter abraçados. Eles exerciam a autoridade humana pensando nos próprios interesses, sem respeito, sem compaixão, sem misericórdia, sem piedade para com as necessidades do povo. Tanto que eles eram useiros e vezeiros, eram contumazes, eram constantes na desobediência. Pouco obedeciam os mandamentos trazidos por Moisés do Monte Sinai, pouco obedeciam os mandamentos que chegaram através dos profetas e estavam muito mais interessados no atendimento dos seus objetivos desonestos, inconfessáveis, de exploração do povo. Os escribas, os anciãos, os principais dos sacerdotes aqui mencionados, infelizmente, representam as autoridades humanas de todos os tempos e de todos os povos que insistem em não respeitar os interesses e as necessidades das massas. Claro que temos excelentes e louváveis exceções, mas refiro-me aqui a esta crise que continua existindo junto a muitas autoridades políticas, jurídicas, econômicas, religiosas. Quantas autoridades desonestas, incompetentes, despreparadas, que ali estão cogitando pura e simplesmente dos próprios interesses. O que podemos dizer agora a respeito da autoridade de Jesus? Solange, Cristina, claro, bom dia a você. Arlete Domingos, de Salesópolis, bom dia, bom dia. A autoridade de Jesus vem do quê? Baseado em que Jesus se comportava com aquela independência emocional e espiritual, com aquela coragem, com aquela autonomia, com aquela força.
A autoridade de Jesus vinha e vem do seu amor ágape, do seu amor de plenitude, do seu amor por todos nós, do seu amor irrestrito e incondicional. E aquele que detém esta autoridade, que nasce do amor divino, prescinde da autoridade humana. E todos percebem esta autoridade, percebem esta força e se submetem a ela, porque é a autoridade que decorre da moral, da ética, do exemplo, da coerência. Jesus afirmava amar a Deus e toda a sua vida é uma demonstração deste amor. Jesus afirmava amar a humanidade e toda a sua vida é uma demonstração constante, permanente deste amor. Portanto, Jesus tinha poder, direito, a prerrogativa, a faculdade de falar tudo o que falou, de fazer tudo o que fez, de não falar o que não falou e de não fazer o que não fez. A sua autoridade vinha de dentro do seu interior. E este interior no Cristo se sobressaía, em que pese ser ele pobre, destituído de qualquer título humano, carpinteiro que era, andava a pé, não tinha absolutamente nada no que se referia a patrimônio material, mas ninguém ficava indiferente à sua presença, ninguém ficava indiferente à sua exemplificação, ninguém ficava indiferente à sua mensagem, à sua pregação. A respeito do Cristo, comportamentos e emoções contraditórios. Alguns detestaram-no, odiaram-no mesmo, como os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, odiaram-no e tudo fizeram para matá-lo. Por quê? Porque a mensagem de que Jesus era portador e a sua exemplificação coerente com esta mensagem não lhes interessava, porque haveria com o tempo de subverter a ordem, e eles não queriam a subversão da ordem, porque como estava bem de acordo com seus interesses na exploração das massas, na manutenção dos seus privilégios, inclusive mancomunados covardemente com o Império Romano. Traíam os seus compatriotas e atrelavam-se a Pilatos, a César, para a manutenção de todos os privilégios.
O exemplo de Jesus é a sua autoridade. A autoridade de Jesus é o seu exemplo, é a sua vida. E quanto nós, todos nós, guardadas as proporções, exercemos alguma autoridade, como também todos nós, em muitas situações, estamos submetidos a alguma autoridade. Reflitamos sobre isto agora. Nós estamos respeitando e obedecendo às autoridades constituídas no mundo. Um exemplo singelo: quando alguém imprime velocidade superior à permitida no seu veículo, não está respeitando a autoridade constituída. E ninguém alegue amor a Deus, fidelidade a Deus, para desobedecer às autoridades humanas, mesmo aquelas que se comportam de maneira inadequada. O apóstolo Paulo, que é uma das nossas referências, nos dizia, nos sugeria que orássemos pelas autoridades constituídas. Quando alguém pede para um profissional da área da saúde um recibo falso para pagar menos imposto de renda, está traindo a autoridade humana. Qualquer dever legal que conscientemente, que voluntariamente descumprimos, revela o grau de nossa rebeldia, de nossa desobediência. Um simples atraso para uma reunião não deixa de ser rebeldia, desobediência, porque há uma ordem estabelecida, há um esquema, e todos nós devemos adequação, obediência a um esquema, seja ele qual seja. Não temos o direito de romper com as estruturas de maneira afrontosa, violenta, criminosa, desrespeitosa. E outro aspecto desta questão, deste tema, autoridade. A autoridade que exercemos é exercida a que título? Estamos nos baseando somente na autoridade humana, na autoridade legal? É muito pouco. Aqui na instituição temos colaboradores sobre os quais exerço alguma autoridade. Mas esta autoridade, para ser legítima, eu que me afirmo cristão espírita, há de ser lastreada, sim, na legitimidade da lei, da hierarquia, da superioridade hierárquica, sim, mas é preciso que esta autoridade também vem acompanhada da autoridade moral que decorre do exemplo.
Eu preciso ser o exemplo daquilo que espero nos meus colaboradores. Porque se eu propuser algo e me comportar de maneira diferente daquela proposta, estarei sendo incoerente, para usar uma expressão suave, porque poderia até dizer que eu estaria sendo arbitrário, desonesto, praticando uma violência, esperando, condicionando, exigindo algo de alguém sem o correspondente exemplo na minha conduta. Que dizer de um pai que fuma? Pedir para o filho que não o faça. Claro que o pai não estará impedido de dizer ao filho para que não se comporte como ele, mas este pai fará mais e fará melhor se, juntamente com a fala, apresentar o seu comportamento. Portanto, a nossa autoridade de cristãos há de nascer do Cristo. A nossa autoridade evangélica há de nascer do Evangelho. Não podemos pretender impor a nossa vontade, a nossa força, simplesmente através dos nossos caprichos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa presunção. Que a nossa autoridade seja inspirada na autoridade do Cristo. E para isto, a nossa autoridade moral precisa estar lastreada no Evangelho. O Evangelho propõe a humildade, pois a minha autoridade moral não estará no orgulho, mas precisamente na humildade. O Evangelho propõe mansidão, mansuetude, pois a nossa autoridade moral não virá da violência, da truculência, mas da paciência, da tolerância, da mansuetude. O Evangelho nos propõe o perdão. A nossa autoridade moral não decorrerá da mágoa, do ressentimento. A nossa autoridade moral será exercida sempre que compreendermos, sempre que perdoarmos. O Evangelho propõe o amor, pois a nossa autoridade moral não decorrerá do ódio, mas sim deste sentimento que nos propele a querer o bem de todos, como queremos o nosso bem. O Evangelho propõe a caridade, pois a nossa autoridade moral será exercida sempre que o nosso comportamento for a expressão desta caridade. O Evangelho propõe responsabilidade, compromisso, fidelidade, sacrifício, renúncia, obediência, otimismo, coragem, força, bom ânimo, para citar apenas algumas virtudes, pois a nossa autoridade moral será manifesta sempre que ostentarmos na conduta
estas virtudes mencionadas e todas aquelas que encontramos no Evangelho. Exerçamos, sim, a autoridade que nos está confiada, mas exerçamos esta autoridade não apenas com lastro na legalidade, na hierarquia, mas também na moralidade, na ética, na espiritualidade. E que também obedeçamos àqueles que, em razão de qualquer título, em algum momento, estão exercendo alguma autoridade sobre nós. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, para citar um exemplo, encontramos o comportamento de Saulo. Às portas de Damasco, Jesus se lhe apresenta a visão e a audição. Entre ambos desenvolve-se um diálogo maravilhoso e Saulo pergunta a Jesus: Senhor, que queres que faça? Senhor, que queres que faça? Precisamos ter a coragem, a grandeza e a humildade e a disposição de respeitarmos aqueles que, numa certa circunstância, aguardam por nosso respeito e nosso acatamento. É nobre de nossa parte obedecer. E quando tivermos que usar da nossa autoridade, que saibamos exercê-la como propõe o Cristo, através da exemplificação. Que Jesus abençoe a você, Célia, a você, Luiz Carlos, a você, Solange, a você, Nelson de Guararema, que está aqui conosco. Pena eu não ter acesso a tantos nomes, a todos os nomes, mas Jesus sabe que vocês estão aqui conosco agora. Grande abraço com votos de paz com Jesus, a maior autoridade sobre todos nós. Submetamo-nos a esta autoridade e tudo seguirá bem em nossas vidas.